Está começando Eu tava olhando a leitura bíblica diária. A gente vai ler Josué 7, 8, 9, de sábado, 10, 11 do... Bom, vamos orar. Essa cara que você tá. Não sei. Para quem não sabe, o Lucas hoje está começando. Tá vendo? Ele aponta. Entendeu? Quer orar, Lucas? Quer? É contigo mesmo. Fala alto que é para o povo escutar. Essa leitura bíblica, que seja muito, que podemos fazer que podemos ler sem nenhuma interrupção. Amém. E faça que a leitura corra calma e faça que a gente não consiga ler todas as páginas que a gente tem que ler. E que a internet que não acaba acontecendo nada com o negócio que você fez. Amém. Ele está transmitindo aqui, está transmitindo aqui. Ninguém. Josué. Vamos ler e acompanhar. Josué 7, 8 e 9. Larissa ajudou. Apesar que eu já tinha marcado para o Lucas, né? Mas é o dedo? Não. Correndo, né? Porque estava do boa noite pro Jesus. Não, mas aí fica gravado, né, gente? 11 horas começa o Boa Noite com Jesus. Então, vai ser com a Brenda. Aqui, segunda-feira é com a Brenda. Mesmo assim, a gente vai fazer. Se aqui parar, vocês vão lá para o Boa Noite com Jesus. Depois, vocês podem voltar. Ou então, depois rever de novo, tá? 7. Quem lê? Eu primeiro? 7? Pode ser. Então, tá. O pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. E Acã, filho de Carmim, filho de Zerrim, filho de Zerá, da tribo de Judá, passou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu contra Israel. 2. Sucedeu que Josué enviou um homem de Jericó a Ai, que é outra cidade, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. E os homens subiram e espionaram Ai. 3. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 a 3 mil homens para atacá-la, não todo o exército, pois eles são poucos. 4. Por isso, cerca de 3 mil homens acataram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Assim chegaram 16 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente.
6. Então Josué, com a autoridade de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste estiçar o Jordão para nos entregar-nos na mão dos amorreus e nos destruir? Então não contentássemos, né? Antes de nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão, que poderei dizer ao Senhor? Agora que Israel foi derrotado por seus amigos, agora que Israel foi os amigos, os cananeus e os demais habitantes da terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra, que fará então pelo teu grande nome. 10. O Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, condenou-as e as colocou junto aos seus bens. 12. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram mercadores das suas destruições. Não estarei mais com vocês, se não construírem 12. Não estarei mais com vocês, se tornarão mercadores da destruição. Por isso que eu parei. Aí vem. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado. 13. Vai, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não retirarem. 14. Melhor você explicar. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolheu virá à frente do clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente para a família de cada vez. E a família do Senhor escolher, e a família que o Senhor escolher virá à frente um homem de cada vez. 15. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhes pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à fronteira segundo as suas tribos, e de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, eles escolheu Zeraitas. Fez um clã dos Zeraitas vir à frente. O nome por família eu escolhido de Zirim. Zirim, no caso. Foi Zirim. Josué fez a família de Zirim ver à frente homem por homem. E Acã, filho de Carmim, filho de Zerim, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: Meu filho, para a glória do Senhor Deus de Israel, diga a verdade, conte-me
o que você fez? Não me responda nada, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e o que fiz foi o seguinte: enquanto vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com prata por baixo. 22. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e levaram até Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. 24. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, e os seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos e suas ovelhas, sua tenda e tudo que há. Peraí, agora eu me perdi aqui. Bois, filhos e filhas, e bois, jumentos, e todas as ovelhas, tendo, e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. 25. E disse Josué: por que você não causou esta... Não, você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor acusará sua desgraça, causará sua desgraça. E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também sua desgraça. E todo Israel apedrejou, porque eu estou embolando ele aqui. E os seus queimou tudo, tudo e todos eles em fogo. 26. Sob Acã ergueu um grande monte de pedras que existe até hoje. Então então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até hoje. Disse o Senhor a Josué: não temais nem te atemorizes. Toma contigo a toda a gente de guerra e te dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. Somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou com toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem comandantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemos-os sair atrás de nós até que os tiremos da cidade. O que dirão? Foge diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade. Porque o Senhor vosso Deus vos lá entregará. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo segundo a palavra do Senhor, e fareis, eis que vos ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo.
Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, chegaram-se e vieram de fronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre ele e Ai. Versículo 12. Tomou, porém, uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, em emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. Sucedeu que quando, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram ao encontro de Israel. A batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. Perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai na mão, porque a esta te darei na tua mão. Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a sua mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiam. Vendo Josué e todo o povo de Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel. Uns de uma parte, outros de outra. E feriram-os de tal sorte que nenhum deles sobreviveu e nem escapou. Porém, o rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai do campo, e no deserto, onde tinha perseguido e havido todo caído a fim da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fim da espada. Eis que caíram naquele dia tantos homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre num montão de ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram o madeiro, o cadáver, e lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenava aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se maneja instrumento de ferro, nem sobre ele oferecer holocaustos, ao Senhor, e apresentar ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos, e seus príncipes e seus juízes, estavam de outro lado da arca perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como os naturais, metade deles em frente ao Monte Gerizim, e outra metade em frente ao Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel.
Depois deu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos, os estrangeiros que andavam no meio deles. Ó, sucedeu o quê? Ouvindo isso, todos os reis estavam naquém do Jordão, das montanhas, das campinas, em toda a costa do Mar Grande, do fronte do Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. E ajuntaram-se eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e Ai. Interessante, né, que o Josué estava ganhando as batalhas e o rei falou assim, ó, se continuar assim, ele vai acabar com todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma força-tarefa, uma aliança, e vamos ver se a gente consegue aniquilar logo com Israel, porque se continuar assim, ele vai abatendo um a um. Deus havia dito que ia fazer com que Josué abatesse cidade por cidade para que isso não acontecesse. Deus não queria, na verdade, que isso acontecesse. Por isso que Deus tinha prometido lá em Deuteronômio que Israel ia acabando com as cidades pouco a pouco. Mas aí eles se atentaram pelo fato de Josué não perder nenhuma batalha, né, conseguir êxito em, como os policiais dizem, né, conseguiu lograr êxito em todas as campanhas, e agora eles resolveram se unir numa aliança para destruir definitivamente Israel. Olha lá, versículo 4. Usaram de estratagema e se fingiram de embaixadores. E levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho, velhos rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué no arraial de Gigal. E lhe disseram que ele e os homens de Israel chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Versículo 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a José: somos teus servos. Então lhe perguntou José: quem vós sois? De onde vindes? Responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E de tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide encontro deles e dizeis: somos vossos servos. Fazei, pois, aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. Ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando enchemos de vinho. Ei-los aqui já rotos. Estas nossas vestes e estas nossas sandálias já se envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança. Eles conservaram a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Quer dizer, eles mesmo fazendo essa aliança, esse acordo, esses reis aqui, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e jebuseus, se reunindo contra Israel, ainda tinham medo ainda, sabiam que poderiam ser derrotados, porque eles já tinham ouvido o que o Senhor fez no Egito, e que o Senhor estava fazendo no meio de Israel, derrotando os reis. Eles viram os sinais, os espias, já não diz, mas muito provavelmente eles mandaram espia, assim como Israel mandava espia para ver a cidade, eles também mandavam espia para ver o que estava acontecendo no deserto. Eles viam lá a coluna de fogo, Deus falando no meio de Israel, isso tudo deixou eles apavorados. E aí eles forjaram uma aliança, né? Esse texto é bem famoso, muito assim, a primeira vez que eu li esse texto, porque há quase 10 anos atrás, primeira vez que eu li, esse aí ficou marcado, assim, todo mundo que lê esse texto fica marcado na memória por causa da arbitrariedade de Josué de não consultar o Senhor, da artimanha deles de forjar uma aliança.
fingiram que vieram de longe, fizeram todo aquele cenário ali, porque eles estavam com medo, eles estavam apavorados, mas a queda deles era iminente. Deus já tinha decretado, apesar daquele empecilho lá de Acã ter pecado e eles trazido tesouros que eram para ser destruídos. E eles terem sido derrotados naquela batalha, a derrota deles era iminente. Deus já tinha decretado que Josué ia tomar posse de todas aquelas cidades. E aí eles se unem e forjam fazem esse teatro aqui para poder forjar uma aliança. E eles conseguiram. Josué acabou fazendo aliança com eles, como a gente viu aqui até o versículo 15, né? Vamos ler agora o 16 adiante. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhe faremos: conservaremos a vida para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes haviam lhe dito. Chamou Josué e disse: que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que vives em nosso meio. Pergunta: agora, pois, sois malditos e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como o servo do Senhor teu Deus ordenara ao teu servo Moisés, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida e por causa de vós. E assim fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bem e reto. Assim lhes fez e livrou das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Hoje estão jogando foguete lá, né? Naquele dia Josué os fez rachadores de madeira, de lenha e tiradores de água, congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolheste. Capítulo 10. Não, 10 não. O que eu achei interessante foi... ninguém tinha visto, né, o que eu achei interessante no 9, a gente foi direto, passou direto, é que ninguém tinha visto o cara trazer aquela quantidade, né, de ouro e uma capa muito da bonita. Ninguém viu. No meio da guerra, todo mundo saindo no pau lá, mas ninguém viu. Ninguém tinha visto as coisas, né, que o cara levou. Ele achou bonito no meio da guerra, todo mundo voltando. Ninguém viu. Aí eles foram lá para a guerra, né? Falaram assim: não precisa levar. Mandaram um espia para ver lá na terra de Ai. Manda lá aí, olha, eles são pouquinhos. Não precisa levar o exército todo, não. Pega aí de 1 a 2 mil pessoas que a gente ganha. Porque eles estavam acostumados sempre a ganhar, né? Sempre a ganhar. Aí, assim, não leva o exército todo, não. Não cansa o povo, não. Deixa aí, manda uns 2 mil aí que a gente resolve, né, Lucas? Sim. Aí, o que aconteceu? Por ele ter trazido um negócio que ninguém viu.
mas Deus viu, né? Então eu achei muito legal, porque Deus viu e falou, o que está acontecendo? Olha, meu Senhor, por que aconteceu isso? Ah, porque entre vocês aí, alguém trouxe um produto que não era para trazer, né? Cozinheiro. Rapidinho. Entendeu? Então, eu achei muito interessante essa parte quando a gente erra, quando aparece coisas com a gente, eu achei muito legal, que às vezes há alguma coisa escondida e ninguém sabia. Eu achei muito legal isso, de ninguém estar sabendo o que era, né? E Deus falou, ó, tem objeto que não era para trazer para ir, e o rapaz confessou. Mesmo por ter confessado, não poderia. Porque também ele confessou, a gente pode achar até uma ação truculenta, né? Mas quantas pessoas morreram lá que foram atacar? 3.000 pessoas morreram por causa dele. Então, assim, ele morreu, mas 3.000 pessoas poderiam não ter morrido se ele não tivesse cometido esse ato que Deus já tinha falado claramente, sabendo, mas Deus tinha falado claramente que quem fizesse isso morreria. E por causa dele, morreram 3.000 pessoas, aproximadamente, lá, tentando atacar a cidade. Tem para pegar? Pode continuar. Vamos pro... A gente está correndo um pouco, porque o horário está apertado, daqui a pouco vai começar uma noite com Jesus e a gente não quer atrapalhar a Brenda, nem os irmãos lá que vão fazer o programa. 10, né? Tudo 10. Agora é a Laerna. Esse aqui, olha. Agora presta atenção na história, tá? Esse aqui, o número 10. Tem que prestar atenção na história? Na história que a Larissa vai contar agora. Juliana sitiada por 5 meses. Quando Adônis e Débora, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a pois ele havia feito Ai e ao seu rei, como fizeram Jericó e ao seu rei. E que os moradores de Gibeão haviam feito a paz com os israelitas e que estavam no meio deles. Teve muito medo, pois Gibeão era uma cidade grande, como uma das reais, sendo ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram guerreiros. Então, Adônis e Débora, rei de Jerusalém, enviou mensageiros ao João, rei de Edom, a Pirão, rei de Dermute, e Jafia, rei de Laques, e a Evi, rei de Eglon, para lhes dizer: vinde e ajudai-me, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis de se ajudaram para atacar Jerusalém. O rei de Eglon, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles com todos os seus exércitos, eles sitiaram Gibeão, batalharam contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não retires de teus servos a tua mão, vem depressa, livrar-nos e ajudar-nos, porque se ajudaram contra nós todos. E os reis dos amorreus que habitam a região montanhosa, Josué subiu de Gilgal com todos os homens de combate, e todos os homens guerreiros, e o Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, porque eu os entreguei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Josué subiu de Gilgal, marchou a noite toda e atacou os depressa. E o Senhor os pôs em confusão diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão. Eles perseguiram pelo caminho que sobe a Bet-Horon, derrotando-os até a Zeca. E
Maqueda, enquanto iam fugir de Israel. A descida de Bet-Horon, o céu, o Senhor, lançou sobre eles uma chuva de pedras, grandes até a terra. E eles morreram, e a chuva de pedras matou mais pessoas do que os israelitas pela espada. Eita! Não viu aí? Caiu granizo daqueles pedregulhão. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entrou os amorreus, na mão dos israelitas, na presença de Israel. Ele disse: sol para sobre Gibeão, e tua lua sobre o vale de Aisrael. E o sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito de Gizar. E o sol parou no meio do céu e não se apressou a se ver, quase de inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Quando o Senhor atendeu a voz de um homem, quando o Senhor batalhava por Israel. Depois Josué voltou ao acampamento em Gilgal e todo Israel voltou com ele. Mas aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maqueda. E foi dito a Josué que os 5 reis estavam escondidos na caverna de Maqueda. Então Josué disse arrastai grandes pedras para a boca da caverna e junto dela deixai homens de guarda. Mas não fareis agora perseguir os inimigos atacando por trás. Não deixeis de entrar nas suas cidades, porque o Senhor, nosso Deus, já vos entregou os inimigos nas mãos. Eu e Josué, os israelitas, acabaram de derrotá-los, em grande matança, até que fossem quase exterminados os que estavam, foram para a cidade, fortificadas. Todos os homens de guerra voltaram em paz a Josué, ao acampamento em Maqueda. Ninguém mais fez ameaças aos israelitas. Depois Josué disse: adentraram da caverna e trazei aqueles 5 reis. E assim foi feito, e aqueles 5 reis foram trazidos para fora da caverna. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jardute, o rei de Laquis e o rei de Adão. Quando foram levados a Josué, eles foram de Israel e os seus comandantes de guerra que o haviam acompanhado. Aproximai-vos, colocai o pé no pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram o pé no pescoço deles. Então Josué lhes disse: não temas, nem temas medo. Enforcai-vos e sede bravos, porque assim o Senhor fará a todos os nossos inimigos contra quem tereis de batalhar. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, onde ficaram pendurados até a tarde. Com o sol, por ordem de Josué, foram tirados dos madeiros lançados na caverna onde se haviam escondido. Na entrada puseram grandes pedras que ainda ali estão até os dias. Naquele mesmo dia, Josué tomou Maqueda e feriu ao fio da espada, bem como ao seu rei. Ele se aniquilou por completo, com todos os que nela haviam, sem deixar ali uma pessoa sequer. Fez ao rei de Maqueda, como havia feito ao rei de Jericó. Na Maqueda, Josué e todo Israel com ele foi para Libina e batalhou contra ela. E o Senhor também o pegou com seu rei na mão de Israel, que a feriu ao fio da espada, com todos os que nela havia, sem deixar ali uma pessoa sequer. Fez o seu rei como havia feito ao rei de Jericó. De Libina, Josué e todo Israel com ele foi para Laquis. Ele a sitiou e batalhou contra ela. O Senhor entregou também Laquis na mão de Israel. No segundo dia, Israel a tomou e a feriu ao fio da espada, com todos os seus habitantes, conforme tudo que havia feito a Libina. Então, Orão, rei de Gezé, da Laquis, mas Josué destruiu a ele e a seu povo, até não lhe deixar uma pessoa sequer. Josué e todo Israel com ele foi para Edom. Eles a sitiaram, batalharam contra ela.
Eles a tomaram no mesmo dia, ferindo-a ao fio da espada. Nesse mesmo dia, Josué destruiu totalmente todos os seus habitantes, conforme tudo o que havia feito ao Afis. Tinha o irmão Josué e todo Israel com ele subiu a Hebrão, e eles batalharam contra ela. Eles a tomaram e a feriram ao fio da espada, bem como seu rei e todas as suas cidades com todos os seus habitantes. Josué não deixou ninguém vir, mas conforme tudo o que havia feito a Eglon, ele a destruiu totalmente com todos os seus habitantes. Acabou todo mundo. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir, batalhou contra ela e a tomou como seu rei e com todas as suas cidades. Ele as feriu ao fio da espada e destruiu totalmente todos os seus habitantes, não deixando uma pessoa sequer. Como havia feito a Hebron, a Libina e a seu rei, assim ele fez a Debir e a seu rei. Assim Josué derrotou toda aquela terra, a região montanhosa, Negev, a Baixada, e as encostas das montanhas e todos os seus rios. Ele não deixou uma pessoa sequer, mas tudo que tinha fôlego destruiu totalmente, como ordena o Senhor, o Deus de Israel. Assim Josué derrotou desde Cádiz, Barneia, até Gaza, como também toda a terra de Gozen, até Gibeão. E de uma só vez Josué capturou todos esses reis e tomou as terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, batalhava por Israel. Então Josué e todo Israel foi em Gilgal. Eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou dar uma finalizada na transmissão, né? Daqui a pouco a gente volta com 11, 12 para todo mundo.